A gente continua em tarifário porque ele causou uma perda de 700 milhões de dólares nas exportações de carne durante os meses de agosto e setembro. Perdão, entre os meses de agosto e outubro. Isso por conta da queda nas exportações lá aos Estados Unidos. O país americano é o segundo maior cliente brasileiro. As vendas de carne bovina in natura para os Estados Unidos tiveram um recuo de impressionantes 54% no último mês de outubro. Mesmo assim, essa baixa foi compensada pelo aumento de vendas para outros países. Neste período de tarifas, as exportações tiveram uma receita de 1 bilhão e 890 milhões, uma alta de 37,4% em relação ao ano passado. Estes dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. A associação aponta que no acumulado dos primeiros 10 meses do ano, as exportações totais já proporcionaram uma receita recorde de cerca de 14 bilhões e 600 milhões de dólares. Este é um avanço de 36% em relação a 2024. As exportações para a China, por exemplo, somaram 7 bilhões de dólares. Aumentou 45% em outubro. Já para a União Europeia, foi registrada uma alta de mais de 70%. Enquanto os Estados Unidos não compram nossa carne, tem gente ainda comprando produto brasileiro, por isso ainda não sentimos grandes impactos e até em parte por conta desta diversificação, destes caminhos para exportação de carne, o próprio setor preferiu não adotar as linhas de crédito de subsídio do governo nacional, motivadas ali justamente por conta dessas novas oportunidades. Então, a ABEC e outras associações já traziam essa possibilidade anteriormente, o que a gente vê na prática, a carne sendo redirecionada. Para repercutir a decisão de Donald Trump e os reflexos no agronegócio brasileiro, converso agora com Vicente Zotti, sócio-diretor da Paine Agronegócios. Seja bem-vindo à nossa programação, Vicente. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Bom dia, Gabriel. Prazer é nosso de poder falar um pouquinho aí sobre o nosso agronegócio. Sei que você é bem próximo do mercado de café, Vicente, então aproveita essa tua expertise para nos trazer uma percepção. Tombar os 10% para todos os exportadores de café do mundo e deixar os 40% para o Brasil, é bom porque tem tarifa a menos? É ruim porque tem mais competição internacional? Como é que a gente pode interpretar essa decisão de Donald Trump de assinar uma ordem executiva retirando tarifas de diversos produtos agrícolas? Vou separar isso em duas medidas, tá? Uma primeiro para a questão do fornecedor e outro para o consumidor dos Estados Unidos, consumidor doméstico. Então, para os exportadores, né, de certa forma, a redução das tarifas, ela deveria implicar em maior competitividade e em condições melhores para que o consumidor americano, né, principalmente essa parte antes de chegar ao varejo, né, que é a torrefação, as indústrias, né, processadoras ali desse café, pudessem ter ali mais apetite às compras, podendo até talvez buscar uma formação de estoques, já que os estoques nos Estados Unidos estão em níveis críticos. Porém, o que acaba ocorrendo é o seguinte: a gente tem agora a redução das tarifas recíprocas, né, para o caso do café, aonde você tem, por exemplo, Colômbia com 0% de tarifa. Você tem Indonésia, Vietnã também zerando essas tarifas. Então, o que acaba ocorrendo é que, para o café arábica, o país que tem a maior condição de ofertar café para os Estados Unidos é o Brasil. A Colômbia está num período de colheita agora, sua colheita principal, porém o volume de café que ela consegue exportar para os Estados Unidos não compensa a diferença da compra que seria feita aqui no Brasil. Saíram dados do Secafé quanto às exportações de café referente ao mês de outubro, apontando 50% de queda na questão da importação de café dos Estados Unidos do Brasil. Ela conseguiu, por exemplo, existe, né, a possibilidade da gente exportar esse café para a Colômbia internar, colocar para o consumidor doméstico o café brasileiro e exportar o café colombiano. Isso é legal e está tudo correto. Mas se eu olhar os volumes, se a Colômbia tivesse comprado toda a diferença para os Estados Unidos, a gente teria que ter vendido para a Colômbia pelo menos mais 200 mil sacas, o que não ocorreu. Então, os Estados Unidos está consumindo o seu estoque.
Essa redução de forma diferente, então o Brasil com 40% de tarifa, Colômbia com zero, países da América Central com zero, você tem Vietnã zerando. O que acaba ocorrendo é que esses países terão mais competitividade comparado com o Brasil e provavelmente poderão ganhar market share. O mercado de café é um mercado, principalmente de cafés finos, de experiência, né? De qualidade de bebida. E quando você tem cafés de outros países entrando com mais competitividade, por isso esse comprador, essa torrefação, ela entra comprando, e você tem essa dinâmica dele experimentando e gostando do café, fica mais difícil o retorno desse fornecedor brasileiro para os Estados Unidos. Não é que é impossível, até porque os Estados Unidos precisam do nosso café para poder atender o volume de café tomado. Então, como eu falei que eu ia separar, quando eu olho para o fornecedor hoje, né, os exportadores de café brasileiros, esse momento é muito ruim, porque você começa a ter a possibilidade da experiência do café sendo trocada por outras origens. Já quando eu olho para o aspecto do consumidor final lá nos Estados Unidos, o que a gente verifica é que esse consumidor, independentemente da origem, terá uma redução sobre essa primeira etapa do elo da cadeia do café, que são as agroindústrias, né? Então, uma torrefação vai começar a comprar mais barato, não obrigatoriamente ela vai entregar esse preço mais barato ali para o consumidor final, já que de repente ela vai trabalhar na linha da recomposição de margem. E é isso que a gente acredita que vai acontecer nesse momento. Então, o café vai cair para a agroindústria, para as torrefadoras americanas, né, independentemente da origem. Se for Brasil, cai 10, se for Vietnã, cai 20, se for Indonésia, cai 19, vai cair. Mas isso talvez não chegue ao consumidor final, porque o grande volume de café que ele poderia renovar os seus estoques com preços mais baratos, que seria a origem brasileira, ele não vai ter. Então, isso pode, em algum momento, continuar a pressionar o governo americano para também retirar as tarifas adicionais do café, no caso da origem brasileira. Essa é a nossa tese, a gente acreditava que isso ocorreria ainda em setembro, porque se você estudar basicamente a cadeia do café e ver a necessidade da compra americana e os países concorrentes que poderiam substituir o Brasil, você vê que não existe essa dinâmica, não tem outro país para fornecer café arábica no volume que o Brasil tem desse café. Então nós acreditávamos em setembro que isso ocorreria lá. Retirada do café das tarifas adicionais, retirada do café das tarifas recíprocas. Mas não aconteceu isso. E agora, provavelmente, o lobby está muito forte, porque o nível de estoque está muito crítico, e aí fez com que o governo americano se mexesse. Então, são duas dinâmicas diferentes. As indústrias vão ser as primeiras impactadas, talvez o consumidor final nesse primeiro momento não seja, a menos que realmente entre mais café brasileiro sem essa tarifa adicional dos 40%. Então, na avaliação de vocês, há ainda a pressão que beneficia o lado do Brasil nestas negociações, eventualmente. Eu conversava recentemente com o setor e a interlocução do governo diz que o café seria a bola da vez para negociar com os Estados Unidos. Seria talvez o ponto-chave que junta os dois interesses, interesse brasileiro de vender, interesse americano de comprar, porque realmente está faltando. Ainda há essa pressão, mesmo com menos tarifa para o restante do mundo. Com certeza. No caso das carnes, por exemplo, a carne brasileira para os Estados Unidos já era tarifada antes, já tinha 26% de tarifa. Aí, obviamente, né, depois que veio 50%, praticamente inabilitou, né, a carne brasileira por lá, 76% de tarifa e fica muito difícil. No caso das carnes, gera um fator dificultador a mais para a retirada dessas tarifas, porque os Estados Unidos é um grande produtor, o pecuarista americano passa por um momento delicado de margens, o preço sobe, mas a margem para o pecuarista americano segue muito apertada, e com isso gera dificuldade em você retirar essas tarifas, porque de certa forma você vai ter um protecionismo contra o Brasil para a pecuária. No caso do café não tem nada nesse sentido. Existe, obviamente, 0,2% de produção de café nos Estados Unidos, na Califórnia, mas é mais uma questão de experimento, uma questão cultural, uma questão de experiência de ter uma variedade diferente nos Estados Unidos do que realmente algo em volume e que tenha capacidade de crescimento. Então não tem o porquê ter protecionismo nesse sentido.
E, mais uma vez, eu acho que nós estamos chegando num momento onde os Estados Unidos vai ficar sem alternativa. Então, ou ele vai retirar as tarifas do café, ou senão o consumidor americano vai receber ainda novas altas sobre o café. Conversando esse final de semana com algumas empresas exportadoras, né, algumas tradings, o comentário é o seguinte: olha, nós já estamos com um café que aqui no Brasil nós consideramos como commodity, né, um tipo grinders, chegando nos Estados Unidos a praticamente $6 a libra-peso, né, que é uma unidade de medida, aonde a pessoa estava comentando, né, que pela sua experiência, né, muitas vezes chegar lá com $3 a libra-peso já era assim um fator de loucura, né? O pessoal lutava para não comprar esse café nesse nível de preço. Hoje a gente tem um comprador americano recebendo essa oferta. E o que está acontecendo? Este café está tendo muita dificuldade de entrada nos Estados Unidos, porque o pessoal está consumindo da mão para a boca, né? Eu gasto o meu estoque, eu consumo o meu estoque, compro um pouco de outros países para tentar regular essa dificuldade com o Brasil, mas vai chegar um momento que os outros países também não terão esse café para ofertar e o estoque final já vai estar zerado. Então nós acreditamos que agora no final de novembro não há mais estoque nos Estados Unidos de café arábica, se não habilitarem novamente essas compras aqui não é que não habilitar, mas não tornar mais competitivo o café brasileiro para o destino Estados Unidos. Tanto que eu estou olhando aqui os dados de outubro, a queda nas exportações de café aos Estados Unidos foi de apenas 23%. A queda, como trazíamos aí para carne, foi bem maior, ali na casa dos 50%, e é um dos produtos que a gente mais manda lá para os Estados Unidos. Só uma última pergunta que eu queria fazer para você, Vicente. Vocês enxergam essas características de algum produto que está de fora da lista de produtos ali consumidos pelos americanos e que não são produzidos em solo americano? O café tem 2%, 0,2% ali, 2% que é produzido por lá, tem um pouquinho no Havaí, tem um pouquinho na Califórnia, mas é pouquinho mesmo, não dá para atender nem de longe essa demanda toda. Tem algum outro produto com essas características que não é encontrado por lá e que ficou de fora dessa lista que vocês sentiram falta, ou os Estados Unidos deram um passo importante e aliviaram a tensão sobre o agronegócio mundial? A commodity que tem mais similaridade com o café e que essa questão do bloqueio, né, da barreira tarifária para proteger a indústria doméstica que tem mais similaridade é a questão do suco de laranja, que foi retirado logo no começo, colocando na lista de exceção. Então, a gente não entende pelo lado assim, da oferta. Eu não sei se é porque o suco de laranja, né, ou a laranja em si, a gente tem um share muito grande, não haveriam outros países nem para suprir de forma parcial a saída do Brasil. Não sei se isso motivou logo de cara, assim como, por exemplo, peças de avião, né, que também foram retiradas logo de cara da tarifa adicional. Então, a gente realmente, no caso do café, não entendíamos que haveria essa disposição dos Estados Unidos em bloquear, entre aspas, através da tarifa, essa entrada de café brasileiro, porque realmente não há um outro país para acumular num período, por exemplo, de 12 meses, a saída do Brasil da oferta de café nos Estados Unidos. Você comentou de 20%, provavelmente você está olhando o dado do acumulado da temporada, porque se a gente olhar simplesmente outubro contra outubro, né, para os Estados Unidos, vai apresentar exatamente isso, a queda dos 50%. Porque o volume realmente para os Estados Unidos, primeiro, é o nosso principal destino do café arábica. E agora, sem o Brasil, os Estados Unidos está tentando cobrir com México, com Colômbia, outros países da América Central também, como Honduras, mas não consegue atender no volume que precisa. Então, há um consumo de estoque final nos Estados Unidos. Mais uma vez, conversando com as tradings, isso é notório. Então, não é uma questão de viés, porque o comprador nunca quer falar que precisa comprar, porque ele sempre quer comprar mais barato para gerar mais volume, né? Então, se até o comprador está citando a questão dos estoques, você imagina realmente como que está a situação. Obrigado, Vicente Zotti, sempre por compartilhar aqui o teu conhecimento conosco, com a nossa audiência. Um ótimo trabalho a você e uma boa semana para toda a equipe. Obrigado. Eu que agradeço aqui o convite de falar um pouquinho sobre o café e ficamos sempre à disposição. Valeu, meu cara. Até uma próxima.